E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tempo de atuação da proteção. A gente vai ver como é que a gente calcula o tempo de atuação de uma proteção de sobrecorrente devido a uma alta corrente que passa naquele circuito, né? Como é que a gente calcula o tempo de atuação de uma proteção para uma determinada corrente? E é isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá falar um pouquinho aqui sobre proteção de sobrecorrente, tá? Então, proteção de sobrecorrente, a gente sabe que toda subestação, né? Na verdade, desde a baixa tensão, mais subestações, né? Falando mais da nossa linguagem aqui do canal, existem várias proteções, entre elas a proteção de sobrecorrente, que é a proteção talvez a mais comum utilizada. A proteção de sobrecorrente, ela tem essa característica aqui, ó, a proteção temporizada, né? Claro que existe a proteção instantânea, mas a temporizada, né, ela tem essa característica que é a chamada curva de tempo inverso, ou seja, você tem uma curva aqui, ó, que vai decaindo, né? À medida que a corrente do circuito aumenta, o tempo, né, de atuação da proteção diminui. Por isso que é tempo inverso, porque existe uma relação inversa com a corrente, tá? Então, à medida que o valor da corrente aumenta, esse tempo vai diminuindo, ele tende a zero. Quando a corrente é pequena, o tempo é muito alto, tá? Então você precisa, né, no seu estudo de proteção, verificar qual o melhor ajuste para a sua proteção em função desses tempos de atuação, tá? Então, a equação, né, que modela essa curva aqui, pelo menos para uma das normas, tá? Porque isso aí vai depender do tipo de norma que você adotar, tá? A norma pode ser a IEC, pode ser a I3E, pode ser a IAC, pode ser ANSI, pode ser qualquer norma, e aí cada norma vai ter a sua equação específica. Essa equação aqui que eu estou mostrando para vocês é a equação da IEC, tá? É uma equação que o tempo de atuação da proteção depende de um fator chamado T-curva, que basicamente é um ajuste ali da curva, né? Esse ajuste ele leva a curva tanto para cima quanto para baixo, tá? Ele é chamado de T-curva ou TMS ou dial de tempo, tá? Existem vários nomes para isso aqui. E você tem aí uma série de coeficientes, né, denominados aí de K, L, alfa, beta, além da corrente I, que é a corrente do circuito, é a corrente que você quer avaliar o tempo de atuação da proteção, e a corrente de ajuste da sua proteção, tá? Os coeficientes a gente vai determinar, né, de acordo com a norma e de acordo com o tipo de curva, né, você pode obter nessa tabela aqui, ó. Para a curva inversa você tem esses coeficientes, para moderadamente inversa esses outros aqui, muito inversa e extremamente inversa você tem esses coeficientes aqui que eu estou destacando para vocês, tá? Isso aí é uma coisa tabelada, tá? Você vai apenas utilizar de acordo com a sua proteção. Então, para ficar claro, né, como é que a gente calcula o tempo de atuação da proteção, né? Eu mostrei a equação e agora eu vou fazer um exercício, né, que eu gosto de sempre mostrar de forma prática aqui como fazer, tá? Então, imagina que a gente tem um circuito, tá? Um circuito qualquer que passa aqui uma corrente de 1000 amperes e eu tenho a proteção aqui, ó, do relé ajustada para uma corrente de 100 amperes, tá? Então a minha proteção ela tá para 100 amperes e a corrente que está passando é 1000 amperes. Então a gente tem uma condição de sobrecorrente, né? A minha proteção ela precisa atuar numa situação dessa aqui de forma rápida a eliminar o defeito, tá? Então, só recapitulando, nossa equação, né, ela é pautada aqui, ó, no T-curva, que multiplica aqui o K sobre I e ajuste elevado a alfa menos beta mais L, onde isso aqui tudo são coeficientes. Então a gente vai supor que essa proteção, além do ajuste de 100 amperes, ela está ajustada na curva extremamente inversa, tá? E aqui, ó, eu substituo os coeficientes da curva extremamente inversa, que só você dá uma olhada naquela tabela, tá? Se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, olha lá a tabela, volta para cá, beleza? Então, a gente substitui os coeficientes aqui, eu fico com essas variáveis. Então, eu preciso definir aqui um T-curva, eu preciso da corrente do circuito, que nesse caso nós já conhecemos, e a gente precisa também do ajuste que nós já conhecemos, tá? Então, nós conhecemos aí todas as variáveis, exceto o T-curva. O T-curva, pessoal, a gente não vai aprofundar aqui nesse vídeo, tá?
falando sobre ele, mas o T-curva, ele depende ali da proteção, do que é que você está protegendo, do tempo que você precisa naquela proteção, tá? No seu estudo de proteção, você precisa definir o seu T-curva para que você tenha determinado tempo de atuação. Nesse exemplo aqui, como a gente quer calcular o tempo, a gente vai utilizar um T-curva aqui de exemplo, que nesse caso vai ser o valor de 0,3, tá? Então, substituindo todos os valores aqui, ó, na equação, T-curva igual a 0,3, isso aí é um exemplo, tá? O K 80, né? Os coeficientes aqui, ó, alfa ao quadrado, beta menos 1, a corrente do circuito de 1000 amperes e a corrente de ajuste de 100 amperes, a gente chega a um valor de 0,24 segundos. Então veja aqui, ó, que com essas características desse circuito especificamente, a gente chegou a um valor de 0,24 segundos, tá? Então a proteção que atua até rápida, né? 0,24 segundos é um tempo aí razoável para a proteção, tá? Se a gente adotasse aí um T-curva menor, você teria um tempo de atuação da proteção menor, tá? Se a corrente do circuito aqui de 1000 amperes fosse maior, a gente teria também um tempo de atuação menor, né? Porque existe essa relação de tempo inverso. Então, só para ficar mais claro, imagina que essa corrente aumentasse e fosse 2000 amperes. Será que eu teria ali metade do tempo? Então, vamos fazer aqui só para ficar mais claro. Imaginando que a corrente do circuito fosse 2000 amperes, como está colocado aqui, a proteção mantendo ali o ajuste de 100 amperes, mantendo também o T-curva igual a 0,3 e os demais coeficientes, né? A gente está na curva extremamente inversa da IEC, então eu tenho esses coeficientes aqui, eu substituo tudo e eu chego a um valor de 0,06, tá? Então veja que é um tempo bem rápido, é um tempo que é mais ou menos aí 1/4 do tempo de atuação da proteção para a corrente de 1000 amperes. Então veja que eu tenho uma relação aí exatamente de tempo inverso. Então, ó, quando a minha corrente era 1000 amperes, o T-curva 0,3 e os coeficientes aqui determinados, eu tenho um tempo de 0,24. Aqui embaixo eu só fiz aumentar essa corrente do circuito, eu dobrei a corrente do circuito e por outro lado eu tive uma redução considerável de tempo, tá, pessoal? Então, essa é a relação entre a corrente do circuito e a atuação da proteção, né? O tempo de atuação da proteção, o tempo inverso. É dessa forma aqui que a gente precisa calcular o tempo de atuação da proteção. É isso aqui que a gente utiliza nos estudos de proteção para verificar coordenação entre proteções, né? Geralmente proteção a jusante, proteção a montante, consumidor, concessionária ou concessionária, tá? Então é assim que a gente calcula o tempo de atuação de uma proteção. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Também segue a gente no Instagram, que está passando aqui embaixo. Também não deixa de curtir esse vídeo, isso nos ajuda cada vez mais a produzir mais conteúdo sobre subestações, proteções, sistemas de alta tensão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.